a motobomba, verifica que o registro principal do carretel de entrada de água esteja aberto para a água entrar para dentro do rolo. Verifica que esse registro do sistema de recolhimento está fechado para que não entre ar falso no pistão. Esse ar falso, todo ele precisa sair lá na ponta do canhão aspersor. Geralmente esse processo, depois de ligar a motobomba, gera em torno de 2 a 3 minutos, mas você vai verificar pelo próprio barulho do canhão aspersor. Quando você verificar que saiu o ar falso do sistema, você pode proceder com a abertura gradativa do sistema de recolhimento. Você vai abrindo o registro de forma lenta, sempre observando a pressão. Lembrando que a pressão não pode passar de 4 bar ou 60 psi. Sempre tentar trabalhar em 13,5. Isso vai ficar ali em torno de 40 psi, 13,5 bar, tá certo? Você vai abrindo esse registro de forma gradual até chegar nessa pressão de trabalho. A velocidade de recolhimento do carretel você vai fazer através do registro que fica abaixo aqui do pistão. A velocidade de recolhimento ela é de 10 a 50 metros por hora. Nos carretéis irrigate, que eles têm 120 metros de mangueira, essa velocidade você vai conseguir ajustar de 2 horas e meia a 12 horas. No irrigatinho, que é este modelo aqui que nós estamos fazendo a demonstração, você vai conseguir ajustar essa velocidade de recolhimento de 1 hora e meia a 8 horas. Nessa posição que o registro está aqui, ele está totalmente aberto. No carretel irrigatinho, totalmente aberto, a velocidade de recolhimento vai ser de 1 hora e meia. Caso o registro esteja totalmente aberto, por a passagem de água ser muito grande, a pressão de trabalho, pode ocorrer uma leve trepidação no pistão. Para resolver essa trepidação, basta você fechar a mínima coisa que seja esse registro aqui, que ela já vai parar. É só qualquer fechadinha aqui, ela já vai parar e não vai ter problema nenhum com relação à velocidade de recolhimento. A velocidade máxima de recolhimento deste carretel aqui é de 1 hora e meia. Caso você deseje aplicar uma lâmina maior de água, basta você ir fechando o registro, que quanto mais fechado, mais lento vai ser esse recolhimento, podendo ser regulado neste modelo aqui até 8 horas, do movimento mais lento, estando nessa posição mais próxima de fechamento. Quanto mais fechado ele tiver, menos água vai passar por esse sistema aqui e ele vai recolher de forma mais lenta. Sempre importante, quando você movimentar esse pistão aqui de baixo, para mexer na velocidade de recolhimento, você precisa ajustar a pressão de trabalho, para ela estar sempre trabalhando dentro de 13,5 kg de pressão. Então aqui o processo para ligar ele, primeiramente acelera ele um pouco, não precisa ser todo. Alavanca de descompressão do motor, aciona ela com a mão, habilita a chave liga e desliga e aperta o botão aqui. Quando o carretel chegar ao fim do curso e a mangueira estiver totalmente recolhida, para proceder com o transporte do carretel para a próxima faixa que você deseja aplicar, antes de qualquer coisa, a gente desconecta o carrinho aspersor da mangueira. A gente nunca pode fazer o transporte do carretel com a mangueira conectada ao carrinho aspersor. Para fazer essa desconexão é muito simples. Da mesma forma como a gente faz para conectar, só abre as hastes aqui e puxa o carrinho aspersor, tá pronto. Para transportar o carretel, o modelo do irrigatinho, que ele tem 80 metros de mangueira, basta você reposicionar a haste de transporte. Bem simples. Para proceder com tracionamento através do próprio trator. Essa velocidade para levar para a próxima faixa é o mais devagar possível. A gente recomenda 5 km por hora. No modelo do carretel irrigate, você vai ter a opção nos 3 pontos do trator para fazer esse transporte de forma hidráulica também. Ou caso você queira fazer com a haste de transporte, também é possível. Sempre numa velocidade lenta, 5 km por hora. Finalizado então todo o processo de recolhimento de mangueira, você vai querer guardar o seu carretel para a próxima safra. Muito importante você observar alguns pontos de engraxamento, principalmente para conservar o carretel com as características originais, para quando você quiser voltar a fazer sua irrigação na sua próxima safra, tudo esteja de acordo e você não tenha futuros problemas.
São poucos os pontos que você precisa engraxar, mas são muito importantes. Sempre com engraxamento externo. Você vai engraxar ao redor do eixo, deste eixo aqui, que é o eixo de entrada do carretel. Você vai engraxar, como nós já falamos na entrega técnica, o seu pistão na hora de guardar. Muito importante você engraxar o seu pistão na hora de guardar, porque agora ele tem água dentro, mas quando você utilizar na sua próxima safra, ele vai estar totalmente seco. Então a graxa que tiver dentro do pistão vai conservar todos os itens deles no estado original. Então muito importante você engraxar o seu pistão quando você for guardar. Pode aqui o próximo item que você vai precisar engraxar é essa lateral de eixo aqui, sempre com engraxamento superficial e externo. Não precisa ter engraxadeira, com o próprio dedo. Pode botar uma quantidade boa de graxa, não tem problema. E o último ponto que você precisará engraxar é este eixo aqui na frente. Com o dedo mesmo você vai passar a graxa no eixo e com o andar da mangueira ela mesma vai espalhar. Muito simples o processo de engraxamento, mas muito importante. Importante também não esquecer de engraxar a própria correia do carretel. Também com engraxamento externo, com o próprio dedo. Fazer todo o percurso da correia, você vai conseguir conservar seu carretel no estado original, tendo sucesso com certeza para suas próximas produções.